vivendo. Isto é, ainda que morram, e continuem a viver. Esse é o objetivo de todos aqueles que comparecem domingo a domingo, dia após dia, para louvar e glorificar o nosso Deus. Esse é o nosso objetivo. Entretanto, este dia que todos nós almejamos, quando é que há de ser? Nosso Senhor Jesus Cristo nos diz, no livro de Mateus, capítulo 24, versículo 36, nós aqui já lemos logo no princípio, que o dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Nem os anjos dos céus, nem o Filho. Quem é o Filho? Nosso Senhor Jesus Cristo. Somente o Pai. Entretanto, este nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Para nós chegarmos ao Pai, o caminho é Jesus. Para nós praticarmos a verdade, essa verdade é Jesus. Para nós conseguirmos a vida, essa vida é Jesus. Mas Ele nos está a dizer que o tal dia, Ele também não sabe. Porque Ele está dizendo. Ele é o caminho, é a verdade e a vida. E é isso que nós temos que saber. Se Ele é o caminho, quer dizer que nenhum de nós consegue chegar ao Pai senão por Ele. Isto significa que nós, no nosso dia a dia, o que nós temos de fazer é buscar fazer com que as nossas ações estejam na vereda daquilo que Jesus ensinou. Esse é o caminho que nós temos de seguir. Esta é a verdade por Ele apregoada. Por isso é que nós, quando estamos aqui na terra, enquanto estamos a glorificar a Deus, enquanto estamos a adorar o Senhor, também temos obrigações. E uma delas é, enquanto cristão, nós mesmos irmos também analisando, irmos avaliando o que é que os nossos pastores nos transmitem. O pastor, quando está aqui a falar, o ancião, quando está aqui a falar, qualquer outra entidade, quando estiver aqui a falar por ele, quando está a falar para si, os irmãos têm que prestar atenção se esta mensagem está em conformidade ao caminho traçado por Cristo, se está de acordo à verdade apregoada por Cristo. Porque se não estiver no caminho de Cristo, se não for a verdade apregoada por Cristo, aquela mensagem pode nos tirar a vida. Isto é a obrigação de cada um de nós. Os pastores vão subir aqui e vão falar muita coisa. Mas cada um de nós também tem a obrigação de analisar e avaliar se aquilo que o pastor está a dizer vai de encontro com as sagradas escrituras. Por isso, prezados irmãos, nós enquanto cristãos, a nossa bússola de orientação da nossa vida é a Bíblia Sagrada. Tudo que nos dizem tem que estar em conformidade ao Evangelho apregoado por nosso Senhor Jesus Cristo. Se aquela informação, se aquela orientação não for em conformidade com as Sagradas Escrituras, aquela informação não é de Deus. Não digo eu, assim diz as Sagradas Escrituras. Quando um profeta chega e nos diz algo, aquele algo
tem de estar em conformidade com a Sagrada Escritura. Aquele algo tem de acontecer. Se não acontecer, aquela informação, aquela mensagem não é de Deus. Não é de Deus. Nós podemos ler isso no livro de Deuteronômio 18, 21 a 22, que nos diz que se o profeta falar em nome do Senhor, mas a profecia não se cumprir, nem acontecer, esta é uma mensagem que o Senhor não falou. Por isso é que Jesus nos alertava, cuidado com os falsos profetas. Os falsos profetas. Muita gente aparece para profetizar. Muita gente aparece para transmitir mensagens que aparentemente vêm de Deus. Mas tais mensagens podem nos levar para o buraco. Por isso é que cada um de nós, ninguém pode dizer, não, foi o profeta que me enganou. Não. Jesus disse, cada um de nós tem que analisar o que é que o profeta diz. Jesus nos alertou que virão muitos falsos profetas. Terão palavras muito bonitas. E se nós não ficarmos atentos, vamos cair. Por isso, prezados irmãos, a nossa mensagem de hoje é o que Jesus diz. O dia não sei. O dia não sei. Então, qualquer mensagem espiritual que nos chegue, nós devemos recebê-la de braços abertos, devemos meditar nela, mas devemos expurgar aquilo que não está de acordo com as Sagradas Escrituras. A mensagem de Deus, em regra, não fixa datas, não fixa momentos exatos. Porque o que a carta do Pedro, o apóstolo Pedro, na sua carta nos diz que para Deus 1000 anos é só um dia. E um dia pode ser 1000 anos. Por isso, se o próprio Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que esteve presente quando o homem foi feito, aquele que esteve presente quando tudo, os anjos, tudo foram feitos, não sabe o dia, poderá alguém abaixo desta entidade chegar aqui e definir uma data? Não, Senhor. É isso. A atenção nossa deve ser direcionada a esse tipo de mensagem. Nós não devemos entrar em pânico por nada que nos é transmitido, porque Deus, quando nos alerta, Deus quer nos salvar. Deus jamais manda um alerta no sentido de nos levar para o precipício. Os irmãos bem sabem a história do profeta Jonas. O profeta Jonas, que tinha que ir apregoar junto de Nínive. Porque a maldade naquela circunscrição era muito alta. As pessoas comportavam-se de forma que abominava aos olhos do Senhor. E Deus mandou o profeta Jonas. Não vou contar mais a história de Jonas, o que é que ele fez. O que me interessa é o povo de Nínive. O profeta Jonas, quando finalmente chegou a Nínive e transmitiu a palavra lá, dizendo qual seria a consequência, o que é que aquele povo iria passar, que Deus haveria de dizimá-los, o que é que aconteceu? O povo arrependeu-se, reconheceu os seus erros e eles morreram? Não. Deus perdoou. Porque é isso que Deus é. Deus é amor, Deus é magnânimo. Deus dá-nos sempre a oportunidade de nós nos arrependermos dos nossos maus. Deus, quando envia os seus profetas, quando envia os seus anjos, quando envia qualquer informação para os cristãos, é sempre no sentido de despertá-los para que eles saiam
da armadilha que eles mesmos criaram com o seu comportamento. Nós vimos outras situações que a Bíblia também nos narra, de povos que também foram alertados, mas esses morreram porque não cumpriram. Nomeadamente sabemos Sodoma e Gomorra, o que aconteceu? O profeta Abraão intercedeu o máximo que podia para que aquele povo não perecesse. Dizendo a Deus, se pelo menos encontrares lá 50, salve-os, seja misericordioso. E Deus disse, está bem, se eu encontrar lá 50 pessoas que estejam no cumprimento da minha palavra, eu vou perdoar a todos. Mas Abraão não ficou satisfeito. E se forem só 40? Deus disse, tá, não, se for 40, eu também vou perdoar. E se forem só 30? Se forem só 30, eu também vou perdoar. E se forem só 20? Deus disse, eu também vou perdoar. E se forem só 10? Também vou perdoar-vos. E se forem só 5? Se forem só 5, eu vou tirar o zeito daquele meio e vou destruir ele. E todos nós sabemos o que aconteceu em Sodoma e Gomorra. Apenas Ló, sobrinho de Abraão, e as suas filhas, duas filhas, foram salvos daquela destruição. Os demais, com as várias alertas que receberam, nunca acreditaram na mensagem dos, incluindo os maridos das filhas de Ló. A mulher de Ló, que também estava a sair, mas ficou na dúvida, e incumpriu uma orientação de que não devia olhar para trás enquanto estivesse a sair da cidade. Olhou, todos nós sabemos também o que aconteceu com a mulher de Ló. E é isto que Deus quer. Quando Deus envia uma mensagem de que há um perigo, de que há um mal, o que importa para nós os membros, para nós os cristãos, para nós aqueles que adoramos o Deus único, verdadeiro, é receber aquela mensagem e logo fazer uma introspecção da nossa conduta, do nosso comportamento e reconhecer mesmo, se nós tivermos erros, se tivermos falhas, se tivermos a adotar condutas inapropriadas, reconhecer, arrependermos-nos, pedindo perdão a Ele e não voltarmos a praticar aquele mal. É isto que Deus espera de nós, é isso que as alertas que Deus manda para o seu povo têm como finalidade. Por isso, quando nós recebemos qualquer alerta, não devemos entrar em pânico. Pelo contrário, devemos nos sentir galardoados no sentido de que Deus está conosco. Deus está preocupado com a nossa forma de ser e de estar. Então nós devemos aproveitar aquela mensagem e praticar conforme as Sagradas Escrituras nos ensinam, que é manifestar o nosso arrependimento sincero. Nosso arrependimento sincero. É isso que Jeová Deus procura que cada um dos seus membros que estão aqui na terra o faça. Porque nós, no nosso dia a dia, as nossas ações, às vezes nós mesmos achamos que são boas, mas se formos a fazer uma introspecção, acompanhando a Sagrada Escritura, nós depois vamos verificar que ainda ontem interpelei o irmão fulano de uma forma inapropriada. Devemos pedir perdão por esse ato, por essa nossa ação, que muitas das vezes não é consciente, mas mesmo não consciente, pode nos levar à perdição. Por isso que ninguém pode aqui se achar que eu sou todo perfeito, por isso não há que corrigir nada. Todos nós temos coisas para corrigir. E as alertas, quando surgem para isso, para nós melhorarmos a nossa forma de ser. Porque nós às vezes estamos a pensar que o castigo de Deus vai chegar em dezembro, e o castigo chega mesmo hoje. Chega mesmo hoje. Então nós
devemos pegar no alerta e prepararmos-nos para evitar com que esse mal aconteça. Porque nós também já sabemos que se na terra aparecerem muitos justos, por amor a estes justos, Deus não há de penalizar a generalidade das pessoas. Muita gente diz que põe em causa o projeto de Deus, se Deus mesmo existirá ou não, porque das análises, dos cálculos que já se fez, até pensava-se que o fim do mundo seria em 2000. Sim. Não é verdade? Sim. Seria em 2000. As pessoas acreditam que tudo o que nosso Senhor Jesus Cristo disse, sinalizando os sinais de guerra, fomes, terremotos, dizem que tudo isso já aconteceu, mas o fim do mundo não chegou. Prezados irmãos, vamos interpretar bem a palavra do Senhor. As passagens e as histórias que eu vos contei, que é de Nínive como Sodoma e Gomorra, têm por detrás de si a explicação de porque que a nossa ansiedade muitas das vezes não se cumpre. Isto significa que Deus não pode destruir o mundo enquanto tem a certeza que ainda pode resgatar muitas almas. Porque o objetivo de Deus é, na verdade, que se pudesse, se possível fosse que todos nós pudéssemos ser salvos. E isso também prova que, ainda que exista muita maldade na terra, mas o número de pessoas fiéis, o número de pessoas que estão com Deus, também é um número suficiente para que Deus não possa destruí-la, tal e qual como ela se encontra. Então, nós enquanto cristãos devemos só fazer a nossa parte. Qual é? Viver segundo o Evangelho. Viver de acordo com as Sagradas Escrituras. Cumprir as orientações que temos recebido desde que nascemos, de como é que deve ser o comportamento de uma pessoa digna para estar próxima de Deus. Quanto ao dia, não nos preocupemos com isso, prezados irmãos, porque somente o Pai é quem sabe. E esse Pai, apesar de que as pessoas pensam que o Pai é uma pessoa muito má, muito rigorosa, porque quando a gente vai ler o Antigo Testamento, a gente começa a ver situações de forma como Deus castiga. Mas esse mesmo Pai que parece ser severo, também é muito amoroso. Ele só castigou lá onde não havia arrependimento. Lá onde as pessoas não reconheciam a sua soberania. Falamos de Sodoma e Gomorra. Aconteceu no tempo de Noé. Se verificar em todos esses momentos onde Deus atuou e destruiu severamente, as pessoas que se podiam aproveitar eram muito poucas face ao grupo que se encontrava. Podemos mesmo ver a história quando os hebreus estavam na conquista da terra de Canaã. Quando iam para a terra prometida. O que é que aconteceu? Houve, num dos primeiros ataques que eles fizeram para retomar a terra prometida, só a família de Rab foi salva. Não sabem por quê? Só a família de Rab foi salva naquele ataque. Porque só na casa de Rab é que se encontrou alguém que acreditou no poder de Deus. Os demais eram todos, não vou dizer ateus, mas eram todas pessoas que não acreditavam no Deus vivo, acreditavam no Deus do barro, acreditavam nas imagens que criavam. E para eles era impossível, mesmo depois de terem ouvido o que aconteceu com o poderoso Egito, mesmo tendo ouvido o que aconteceu com o poderoso Egito, eles ainda assim não tiveram crença. Mas
que até era prostituta. Que até era prostituta. Que sabemos que é uma profissão abominável aos olhos do Senhor. Mas porque ela reconheceu e até deu auxílio para que o propósito de Deus se cumprisse por ela, a sua família foi salva. Então esse é o nosso papel. É isso que nosso Senhor Jesus Cristo espera de nós. Nós temos de trabalhar afincadamente na obra do Senhor. Porque só trabalhando com determinação é que a mensagem do Senhor chegará aos outros, mas também a mensagem do Senhor se concretizará em nós. Se concretizará em nós. Por isso, prezados irmãos, o que eu nesta manhã quero aqui transmitir a todos é que Jesus Cristo, nosso Senhor, a sua mensagem é de salvação, a sua mensagem é de alegria, a sua mensagem é de comunhão. Nós só temos de fazer a nossa parte. Aliás, o hino da abertura, a palavra abençoada, nos diz que Jesus diz que devemos trazer o quê? Toda a nossa carga, toda a nossa tristeza, todas as nossas fraquezas nós devemos trazer e entregar a Jesus. Isso é o que cada um de nós deve fazer. Jesus prometeu a todos nós salvação, mas não prometeu aqui a ninguém boa vida. Porque muitos também entram em desespero, porque os seus objetivos muitas das vezes não são concretizados e dizem: mas eu adoro Deus todos os dias, mas a minha vida é uma miséria. Deus prometeu-te a vida eterna. Não te prometeu uma vida maravilhosa nessa terra. Não te prometeu. A vida maravilhosa nessa terra depende de uma conjugação de fatores, mas tudo está dentro de um propósito de Deus. Tudo está dentro de um propósito de Deus. Muitas das vezes nós não conseguimos analisar a grandeza daquilo que Deus quer por nós. Nós almejamos tanto ter uma determinada casa, que por não conseguirmos aquela casa somos capazes de blasfemar a Deus. Cuidado. Essa blasfêmia que nós vamos fazer é que há de ser a nossa própria desgraça. Por mais que a tua vida não corra bem, por mais que as coisas não estejam aí no caminho certo, aparentemente, devemos, por tudo, dar graças a Deus. Porque, na verdade, o caminho, o propósito, só Deus conhece. E nós podemos ver isso, os irmãos sabem, na história do Jó. Jó, que era um indivíduo muito rico, tinha muitos filhos, tinha uma vida maravilhosa. Ali o livro de Jó nos está a mostrar que, afinal de contas, há circunstâncias em que Deus também fica a se gabar diante do seu inimigo, dos seus servos. E num desses dias Deus estava se gabando. Vocês já viram o meu servo Jó? Íntegro, pessoa. E quando isso também acontece na nossa vida, quando nós começamos a falar muito bem do outro, o que é que acontece? Os outros ficam logo com inveja, né? Sim. Porque nós estamos a falar bem do outro. É o que aconteceu com Deus gabava-se do seu servo Jó. Satanás não viu aquele. Você lhe deu tudo. É rico. Tem uma boa mulher. Tem filhos. Só tem um que te louvar todos os dias, porque a vida dele corre mil. Maravilha. Só abrir aqui uma parte. A verdade é que nos nossos dias, quando a nossa vida corre às mil maravilhas, nós até esquecemos de Deus. Então, Deus disse: aí tá bem.
qual é o teu problema? Ah, vamos lhe tirar tudo. Já vamos. Tá bem. Podes tirá-lo tudo, só não tocas no corpo dele. Satanás fica contente quando é para fazer desgraça no outro. Fica contente. O que é que ele fez? Satanás. Fez com que o gado do Jó morresse, as suas plantações secaram. Quer dizer, a riqueza do Jó da noite para o dia desapareceu. O Jó que vivia com abundância passou a viver a minguar. Mas o Satanás, Deus disse, mas como é? Ele continua feliz porque ele tem os filhos, tem não sei quantos mais. Pode tirar os filhos. Os filhos de Jó morreram. Todos. Todos nós sabemos que o pior que pode acontecer para um pai e para uma mãe é os seus filhos morrerem antes deles. Mas o Jó teve essa desgraça em sua vida. Por quê? Porque o inimigo de Deus não queria acreditar que Jó era fiel a Deus. Quando voltou lá, Deus perguntou-lhe, como é? E agora? Ele também, como ele está todo aí muito bem, ele sabe que a qualquer momento pode voltar até. Por isso é que ele continua a cair. Tá bem, podes também atingir o corpo dele, só não tocar na alma. Porque a alma é de Deus. Então, Jó, da noite para o dia, ficou doente. Começou a passar mal. Se fosse nos dias de hoje, eu podia já dizer, Jó de repente tinha sarna, tinha sida, tinha câncer. Quer dizer, essas doenças todas feias ao mesmo tempo. E ele ficou ali a minguar. Os seus amigos que diziam que eram seus grandes amigos já começaram a maldizer. A mulher própria chegou a lhe dizer, mas você também até agora, esse Deus que Deus é esse? Mas Jó, porque ela acreditava no Senhor, só dizia, não, isso acontece, Deus tem o seu propósito. Ele, em momento algum, blasfemou de Deus, se indispôs do Senhor. E quando Satanás voltou, Satanás não tinha mais resposta para dar a Deus. O que é que aconteceu? Logo de seguida, a vida de Jó sarou, a sua saúde foi restaurada. Jó voltou a ter muito mais riqueza do que tinha antes. Muito mais, aquilo triplicou, quadruplicou do que ele tinha. E passou a ter mais filhos do que tinha. Vocês verificam só uma coisa. Ele, pelo menos na Sagrada Escritura, não nos está a dizer que ele tinha muitas mulheres. Só fala de uma única mulher. Que eu interpreto que quer os que morreram como os que ele veio até mais tarde foram todos com uma única mulher. E o número de filhos, da segunda vez, foi o dobro do que ele tinha da primeira vez. Nós sabemos que as mulheres têm limitação biológica, mas quando Deus quer, essa limitação biológica desaparece. Quando Deus quer, essa limitação biológica desaparece. Quando Deus quer, mesmo na velhice, a mulher concede. E nós também temos a experiência disso nas Sagradas Escrituras, de mulheres que deram à luz já com uma idade bastante avançada. Isto aqui é para dizer o que, prezados irmãos? A tua vida não está a correr bem. Mantenha a tua firmeza em Deus. Tu não sabes qual é a discussão que Deus e Satanás nesse momento estão tendo por sua causa. Faça com que Deus tenha razão de que você é servo dele. Aleluia. E não que Satanás vença no sentido de que você pertence à equipa dele. Isto é um exercício difícil de fazer, mas que devemos fazer enquanto cristãos. Porque na vida de cada um de nós há sempre uma disputa. De um lado Deus,
do outro lado, o adversário. O adversário é terrível. O adversário encontra muitos argumentos. Há pessoas que dizem assim, mas se Deus é onipotente, onisciente, Ele sabe o que vai acontecer antes mesmo daquilo acontecer, por que permitiu com que Satanás existisse? Prezados irmãos, Satanás era um anjo do bem. Satanás estava no meio de Deus. Aquele desejo da missão veio-lhe quando ele começou a ver a glória, a forma como todo mundo adorava e glorificava a Deus. E ele achou-se que também ele deveria merecer essa mesma honra. Mas o que mais chateou Satanás, que muitos não sabem, é quando ele descobriu que tudo o que foi feito, além de Deus, Jesus estava lá. E ele não. Aliás, ele próprio quando foi feito, Jesus já lá estava. Ele próprio quando foi feito, Jesus já lá estava. Porque Jesus é a palavra. Quando Deus diz, façamos o homem à nossa semelhança, na verdade quem está a falar é Jesus. Aquela palavra é Jesus. Deus Pai, mas a palavra que sai da boca de Deus Pai é Jesus. E isso não agradou Satanás. Por isso é que Satanás fez o que fez e vai fazendo até os nossos dias. Se Deus nessa altura matasse Satanás, sabe o que ia acontecer? Principalmente aqueles anjos que seguiram a Satanás iam todos dizer, não, as pessoas só cumprem a Deus porque Deus é ditador. Não é o que acontece quando nós impusemos uma coisa na base da força. Diz, essa pessoa é ditadora. Não é verdade? Sim. Muitas das vezes, para as pessoas reconhecerem a falha, reconhecer, o que é que deves fazer? Deixa-o. Você, como pai, você, como mãe, está a aconselhar que esse caminho é um caminho errado. Mas ele acha que você está sendo um ditador. E, muitas das vezes, você deixa. Quando ele perece, quando ele cai no buraco, quando ele vê a situação, é que ele entende que, afinal, o meu pai, a minha mãe, queria o melhor para mim. Este é o tempo que Deus está a dar a Satanás. Para Satanás poder reconhecer o seu erro. Mas também já vimos que Satanás não vai reconhecer, porque Satanás é muito ambicioso, é muito petulante. Por isso é que Deus mostrou ao apóstolo João na ilha de Pátamo como é que há de ser o final do mundo. Quer dizer que, mesmo dando esse tempo todo que Deus tem estado a dar, o fim de Satanás terá mesmo de ser acorrentado e lançado no fogo do enxofre. Porque ele, até lá, ele vai continuar renitente. Você e eu temos de saber qual é o lado que nós queremos estar. Queremos estar no caminho da verdade e da vida? Ou queremos estar no caminho que nos vai levar à perdição? Porque nosso Senhor Jesus Cristo disse, né? Nesse mundo há dois caminhos. Há um que vai dar a uma porta larga, não é? E a outra que vai dar numa porta estreita. Passar numa porta estreita é muito difícil. Por que é difícil? Por causa das circunstâncias da vida. Os obstáculos que nós vamos encontrar. Aquilo lá, você por mais sapato bom que tenha, ali vais pisar muito caco, vais pisar pedra terrível. Aquele grama é muito escalo. Mas do outro lado é um caminho muito mais fácil, mais simples. A porta até larga, nós podemos ser muito, mas entramos todos com muita facilidade. E é esse jogo que se está vivendo agora. Que nós temos de estar atentos. Porque nós temos maior facilidade em aceitar as coisas mais fáceis. As coisas mais difíceis nos levam nós a retrairmos. Nos levam nós a voltarmos para trás. Prezados irmãos, não vou roubar mais muito do vosso tempo. Se não dizer que
Se você quer, naquele dia, que nem Jesus sabe quando é que é, participar da sua glória, então deves ter em atenção que Ele é o caminho, é a verdade e é a vida. Termino em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.